Vamos lá. Nessa aula, a gente vai trabalhar um pouco sobre reações de oxirredução, também conhecida como reações de redox. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é que eu entendo por uma reação de oxirredução? É bem tranquilo, porque o próprio nome, né, o próprio termo já vai dizendo para a gente, né, o oxidar, né, lembra do número de oxidação? Oxidar, perder elétrons. E se alguém perde elétrons, alguém ganha. Como elétron tem carga negativa, você vai diminuir a sua carga. Por isso que a gente diz que quem ganha elétrons vai sofrer, então, uma redução. Diminui o seu número de oxidação. Então, as reações de oxirredução, também conhecida como redox, são aquelas reações onde há a transferência de elétrons entre as espécimes presentes naquela reação. E, logicamente, para você definir, né, se a reação é ou não é de oxirredução, para você definir quem oxidou e quem reduziu, você precisa dominar a aula passada, que foi justamente a aula sobre número de oxidação, que é nada mais, nada menos do que a carga elétrica. Ou seja, vamos lembrar, nada mais é do que a capacidade que aquele átomo teve, né, aquela espécime teve, ao fazer a minha ligação. Então, se você está promovendo uma reação química, essa espécime ela pode variar, né, caso seja de oxirredução, essa sua capacidade, essa sua carga elétrica, essa sua valência. E variando essa sua valência, você então haverá, né, vai promover uma transferência de elétrons. E é interessante começar a entender e a lembrar que se você tem uma transferência, se tem um movimento de elétrons, você está gerando uma corrente. Então, o assunto, né, o estudo eletroquímico é estudar nada mais, nada menos do que um processo de oxirredução. Quando você estuda uma pilha, quando você está estudando uma eletrólise, você está estudando os processos de oxirredução. Única diferença, na verdade não seria diferença, a única coisa que você tem que entender é só se é um processo espontâneo, se ocorre naturalmente, a gente vai chamar isso de uma pilha. Se ele não ocorre naturalmente, a gente vai chamar isso de uma eletrólise. É uma reação química que só irá ocorrer se a gente injetar uma eletricidade. Mas vamos lá, sem ficar preocupado com os termos pilha, eletrólise, o que é que eu entendo então por oxirreduzir? Transferência de elétrons. Como é que eu sei que houve transferência? Calculando os números de oxidação. Então, quanto maior o domínio de vocês nessa parte de oxirredução, do número de oxidação, mais rápido será definir quem oxida, quem reduz, né, qual é a espécime que vai transferir esses elétrons. Então, vamos lá. Vamos rapidinho aqui. Eu coloquei aqui esse exemplo 1, que é um exemplo assim bem característico em questões de vestibulares, e rapidamente você já sabe que é uma reação de oxirredução, que são as reações de simples troca. Porque se você está promovendo uma simples troca, você tem uma substância simples, e a gente sabe se ela é simples, não houve transferência, então o NOx do zinco aqui eu já sei que ele é 0. Tranquilo? Então, e eu sei que ele vai estar acompanhado, não é simples troca. Ora, e se ele está acompanhado de alguém, ele tem que ter tido uma valência diferente de 0. Então, de cara, você já sabe, é uma reação de oxirredução. Segundo ponto, quem oxidou, ou seja, quem perdeu esse elétron, quem ganhou esse elétron. E aí, vamos lá. A química, às vezes, ela é mais fácil do que vocês podem imaginar. Sem me preocupar, a princípio, logo no início, sem me preocupar com a carga, dá para a gente saber quem oxidou e quem reduziu. Por quê? Porque a própria IUPAC, ela manda você construir uma fórmula colocando o elétron positivo na frente. Então, sem me preocupar, a princípio, com fórmula, eu sei que o mais aqui está no hidrogênio e o cloro é menos. Vamos brincar aqui. Vou colocar aqui, ó. Aqui é mais, aqui é menos, sem me preocupar qual é a valência. O zinco é mais, o cloro aqui é menos, e o hidrogênio aqui a gente já sabe que não tem carga, porque é uma substância simples, vou até colocar aqui em cima. Ora, só em olhar, o que é que eu percebo? Que o zinco sai de 0 para mais, ele está perdendo elétrons. Se eu estou ficando positivo, é porque eu perdi elétrons. Então, de cara, eu já sei que o zinco está sofrendo oxidação, porque oxidar, né, é aquela espécime, vamos ser só mais específico, aquele átomo, ou íon, né, mas aquela espécime, aquele átomo que perde elétrons.
Vou botar aqui como é menos. Se você quiser ser de maneira mais genérica, não seria um átomo. Átomo eu estou sendo muito específico. A espécime que vai, né, logicamente, perdeu elétrons. A dica, como a gente sempre diz, é o aumento do NOx. Né? O aumento do NOx. Então, de cara, eu já sei que o zinco está saindo de 0 para mais alguma coisa. Então, ele vai oxidar. Já eu percebo que o hidrogênio está saindo de mais alguma coisa, digamos que eu não saiba, para 0. Quem sai de mais para 0, diminui o NOx. Ó. Vou até colocar aqui de propósito. Primeiro, ó, diminui, e quem diminui, reduz. Então, vai ser aquele átomo, aquela espécime química, né, que ganha elétrons. A espécime que perde o elétrons é que sofre oxidação. A espécime que ganha elétrons, se eu ganho elétrons, eu fico negativo, diminui meu NOx, portanto, eu estou sofrendo redução. Então, agora vamos fazer, né, de maneira correta, né, fazer quimicamente a nossa reação de oxirredução. Então, vamos lá. Tanto o cloro como o hidrogênio aqui são fixos, né? O cloro é o elemento do grupo 7A e ele é o mais negativo aqui. Então, eu já sei que a carga dele é menos 1, então o hidrogênio terá que ser mais 1. Zinco é transição, eu não teria noção da carga dele, mas eu sei a do cloro, e o cloro é menos 1, é fixo nesse caso. Por que é fixo? Porque ele está o mais eletronegativo. Existem 2, menos 2. Por favor, se alguém perguntar a vocês qual é a carga, qual é o NOx do cloro, é menos 1. O NOx é do elemento, né? É do átomo, né? Da espécime atômica. E, então, a do zinco será mais 2, afinal de contas. Se alguém ganhar 2, o outro perde 2. Que eu visualizei, o zinco está saindo de 0 para mais 2. E quem sai de 0 para mais 2 sofreu oxidação. Então, aqui eu já sei que eu estou sofrendo oxidação. E o hidrogênio? O hidrogênio está saindo de mais 1 para 0. E quem sai de mais 1 para 0, ele está sofrendo, então, redução. Então, quem oxidou o zinco, quem reduziu o hidrogênio? Esse foi o primeiro ponto da gente entender. O que é uma reação de oxirredução? Houve uma transferência de elétrons, o zinco cede elétrons para o hidrogênio. O zinco oxida, a espécime hidrogênio ganha esse elétron, portanto, sofre redução. Vamos ver mais exemplos. Próximo exemplo aqui. Já vou ter uma equação mais complexa. Então, vamos brincar um pouquinho. Brincar, só para entender. Se a pergunta for, quem oxidou? Quem reduziu? Então, algumas brincadeiras, aspas, brincadeiras, são importantes. Tipo, eu já sei que aqui é negativo. Ele é o mais negativo. Já sei que aqui é negativo. Já sei que o oxigênio é negativo. Já sei que ele é negativo. Já sei que ele é negativo. E já sei que o cloro aqui é 0. Isso aqui já está definido para mim. Ora, só nessa brincadeira, pessoal, eu vejo que o cloro está saindo de menos 1 para 0. Então, eu já sei que quem sai de menos 1 para 0 aumenta. Então, eu já sei que o cloro está sofrendo oxidação, sem precisar fazer a carga. Então, vamos continuar. O que é que eu vejo mais? Potássio, ele é fixo, né? Ele é mais 1. Então, eu já sei que aqui é positivo. O oxigênio em todos aqui, ó, ele é o mais negativo. Ó, de novo, se eu sei que o oxigênio é o mais negativo em todo mundo, eu já sei que aí, ó, não tem nenhum caso especial, como os peróxidos, né, que é menos 1. Então, eu já sei que o oxigênio aqui não vai variar. Claro que a gente vai fazer isso. Eu quero mostrar a vocês. Você pega uma questão, você tem condição. Então, o oxigênio não está variando. O oxigênio não está variando. O hidrogênio aqui é o positivo. O hidrogênio é o positivo. Não está variando. Mais 1, mais 1. O potássio é fixo. Quem foi que variou? O crômio. Ora, se o cloro está oxidando, o crômio terá que estar reduzindo. Vamos provar? Qual é a carga do potássio? O potássio ele é mais 1. Vou apagar aqui. Vamos botar aqui. Ele é mais 1. Existem 2. Então, a carga total será mais 2. O oxigênio tem carga menos 2. Existem 7. Carga total menos 14. Você vai ter uma carga de 12. Como existem 2, vai ser 6. Só grifando, né? O crômio tem NOx.
mais 6 e não mais 12. Por favor. Aqui a gente tem mais 1 e menos 1. Aqui a gente tem, pode fazer pelo oxigênio e o potássio, os dois são fixos, né? Pelo potássio, mais 1 mais 2, oxigênio menos 2. A gente poderia fazer por inversão, mas eu vou fazer por NOx com calma. O oxigênio fixo, menos 2 vezes 3, menos 6. Aqui seria mais 6, dividido por 2, mais 3. Água, por favor, não perca tempo. Hidrogênio sempre mais 1, oxigênio menos 2, é sempre fixo, né? O oxigênio aqui é menos 2, e aqui você tem mais 1, mais 2. O que é que eu visualizei, então? O crômio está saindo de mais 6 para mais 3, e quem sai de mais 6 para mais 3 vai estar sofrendo uma redução. E o que mais? O cloro está saindo de menos 1 para 0. E se eu saio de menos 1 para 0, eu aumento. Então, eu estou sofrendo oxidação. Veja que não é difícil. Na verdade, o domínio do cálculo do NOx, e quanto mais rápido você visualizar esse NOx, mais você vai ter certeza de quem oxidou e quem reduziu. Depois a gente faz essa. Antes disso, vamos ver dois conceitos importantes, né? O agente. O agente é o promovedor, o provocador, né? Então, quem provoca a oxidação? É aquela história, né? Da ação e reação. Se você está oxidando, eu estou perdendo elétrons, eu forço alguém a ganhar. Se eu estou ganhando, é porque alguém perdeu. Então, o agente oxidante vai ser a substância, e aí preste atenção no termo, a substância que reduz. Porque se eu estou reduzindo, eu estou promovendo a oxidação de alguém. Já o agente redutor é a minha substância que oxida. E aí eu vou com calma falar agora para vocês visualizarem e perceberem a diferença. Quem reduziu o crômio? Quem é meu agente oxidante? O dicromato de potássio, o K2CR2O7. Quem oxidou? O cloro. Quem é meu agente redutor? O ácido clorídrico. Perceba que eu estou trabalhando com a espécime atômica, aqui eu estou trabalhando com a espécime substância. Né? Cuidado para não errar isso em vestibular. Né? É claro que, por exemplo, aqui o zinco metálico, ele é monoatômico, então o zinco que oxida é o zinco que é o agente redutor, porque ele é o próprio átomo, é a própria representação da minha substância. Né? Vamos fazer esse e a gente discutir para a gente finalizar. Antes, vamos só discutir rápido. Ó, de novo eu vejo o cloro negativo e vejo um cloro zero. Então eu já sei que cloro sofreu oxidação. Vamos embora. De novo eu vejo hidrogênio aqui como positivo, hidrogênio como positivo, na frente mais um. Vejo o oxigênio como único, eletronegativo e eletronegativo. Não é um peróxido, então a carga do oxigênio é menos 2. Então já sei que o oxigênio não varia. Né? Principalmente, pessoal, para quem tem mais dificuldade no assunto. Ah, professor, mas se tem dificuldade, essa visualização é regra. A gente tem colocado o eletropositivo para o eletronegativo, então. Positivo, e esse é o mais negativo. Então aqui é positivo também. Eu só não sei a carga. Né? Mas eu sei que aqui é positivo e negativo. Eu vou brincar aqui embaixo. Né? Eu já sei que aqui é mais e aqui é menos. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais, aqui é menos. É mais e menos e aqui é zero. Se a gente fechar, o oxigênio também é negativo e, claro, esses dois aqui serão positivos. Será que dá para a gente fazer a discussão já? Será que dá para entender? Vamos embora. O potássio não muda, porque ele é sempre um ar. O manganês, provavelmente, não sei, vou deixar quieto. O oxigênio não muda. Nesse caso, de novo, aqui não tem nenhum peróxido. O oxigênio então é carga menos 2. Se aqui fosse uma água oxigenada, a gente sabe que o oxigênio vai ter carga menos 1. Mas nesse caso não é. Então eu já sei que o oxigênio não muda, o potássio não muda, o hidrogênio não muda. Ora, se eu sei que o cloro mudou, quem tem que ter mudado é o manganês. E se o cloro, vamos fechar,
Se o cloro está saindo de menos para zero, sem fazer nada, eu já sei que ele está sofrendo uma oxidação. O cloro está sofrendo oxidação. E o HCl é meu agente redutor. Fica bem claro. Vamos fechar aqui o manganês, só para a gente fazer. Qual seria a carga do potássio? Mais 1. Né? Tem tabela periódica, se não tiver, teria, aspas, né, obrigação de saber o potássio. Oxigênio, menos 2, menos 8, como carga total. Então, a valência do manganês, nesse caso, é mais 7. Aqui, não precisa. Mais 1, menos 1, não precisa. Cloro, menos 1, menos 2, mais 2. Então, eu estou saindo de mais 7 para mais 2. E quem sai de 7 para 2, reduz. E se eu estou reduzindo, né, diminui o NOx, eu estou sofrendo redução. Então, de novo, quem reduziu, vamos colocar até em parênteses aqui, quem reduziu foi o manganês. Quem oxidou, vou colocar aqui do lado de cá, foi o cloro. Quem é meu agente oxidante? KMnO4. Quem é meu agente redutor? O HCl. Então, interessante você conseguir visualizar mais rápido é não perder muito tempo na questão. E automaticamente já fica como conceito. Toda reação de oxirredução existirá, lógico, com a transferência de elétrons. E se tem transferência de elétrons, você tem uma reação química com transferência. A gente está estudando a eletroquímica. Vamos ao conceito, né? Química, uma reação, uma transformação com mudança de estrutura que haja, né, transferência de elétrons, que haja eletricidade. Quando é espontânea, uma pilha. Quando não é espontânea, uma eletrólise. Mas aí fica para uma outra aula. Mas a base do assunto é essa. Isso que é importante. Quando você olha uma reação que já sabe que é de oxirredução, você já sabe que você está estudando eletroquímica. Uma transferência de elétrons, sendo que através de um processo com alteração estrutural. Ok, meus amores? Espero que esteja tudo bem entendido. Fazer exercício, treinar. Esse treinamento mesmo de número de oxidação, ele é fundamental. Esse treinamento de saber logo quem é o mais e quem é o menos já adianta a vida de vocês, para não perder tempo fazendo, às vezes, o cálculo do NOx sem nenhuma necessidade. Certinho? Vamos lá, então, né? Um beijo. Próximas videoaulas, né, seguindo nosso processo de sequência, será balanceamento por oxirredução e eletroquímica, aspas, porque eu estou dizendo aspas, porque a gente já começou a estudar eletroquímica. Isso faz parte da eletroquímica. Então, seria pilhas e eletrólise, para a gente fechar essa parte aí de estudos eletroquímicos. Ok? Beijos!